Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olá, professores, pais que estão todos presentes assistindo a nossa aula agora, certo? Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e nós vamos dar início a essa semana maravilhosa, de muito conhecimento, nossas aulas de matemática, certo? Vamos aprender muito e adquirir mais e praticar o que a gente já sabe, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração. Adição e subtração novamente, professora? Isso mesmo, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, crianças, é desse jeito, tá certo? Então, olha só, hoje nós vamos resolver problemas envolvendo os diferentes significados das operações de adição e subtração. Isso mesmo, nada mais, nada menos do que nós já sabemos, vamos praticar muito mais e aprender, certinho? Vamos resolver vários problemas da maneira que a gente já vem fazendo em todas as aulas, tá ok? Eu passo o probleminha para vocês e de volta eu faço o quê? Somente a correção, porque você já vai ter feito, não é mesmo? E o que a gente precisa antes de dar início à nossa aula, hein? Nós precisamos de todo o nosso material necessário, não é mesmo? Para que a gente não precise sair, não precise perder tempo, perder algum cálculo, porque não vai voltar, né? Isso, não tem um retorno, tá certo? Para a gente não perder nenhum detalhe, porque matemática é assim, a gente tem que estar, ó, sempre ali organizado, tá? No lugar calmo da sua casa, escolham sempre um lugar calmo, tranquilo para você assistir às aulas, fazer as atividades da escola, tá certo? Então, vou dar um tempinho aqui para quem ainda não pegou todo o material necessário, então vai lá correndo que eu volto já já. Então, crianças, já pegaram todo o material necessário? Vamos dar início à nossa aula, aos nossos problemas de matemática, adição e subtração, tá certo? Olha só, hoje nós vamos falar sobre adição e subtração. E vocês lembram quais são os sinais de adição e subtração? Olha só aqui, ó, que nós chamamos sinal de mais, que é o sinal de quê? De adição, não é isso? E o sinal de menos, que é o sinal de subtração. Isso mesmo, não é isso? Então, se a gente vê uma continha, for armar uma continha, se tiver esse sinalzinho aqui, nós estamos falando de adição, não é mesmo? E se nós virmos esse sinalzinho aqui, estamos falando de subtração, não é mesmo, crianças? Isso nós estamos relembrando, né? Porque todos vocês já sabem. Então, onde está aqui o nosso primeiro problema de hoje, certo? Eu vou deixar na telinha para vocês lerem e interpretar por si só, certo? Vocês vão ler com cuidado, eu vou dar um tempo bem
comprido, que dê para todos responderem, tá certo? Fazer todos os detalhes, a interpretação, certo? A leitura, tá ok? Armar tudo direitinho e entender o que o problema está pedindo, tá certo? Por que eu não vou ler antes? Porque vocês mesmos têm que interpretar antes de eu fazer a leitura para vocês, tá certo? Então, agora é com vocês, tá ok? E já eu volto para a gente corrigir. E então, crianças, deu para responder tudo direitinho? Vamos ler esse problema bem direitinho, juntar todas as informações, porque todas as informações estão no problema, certo? E conforme a nossa leitura, a nossa interpretação, a gente resolve ele, ó, tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, esses primeiros cálculos que vão ter, já dá pra gente fazer mentalmente, tá certo? Não precisa ir juntar a continha, fazer, sobe um, desce outro, que mentalmente já dá para fazer, tá certo? Olha só. Letícia, Isabela e Gabriela fazem coleção de papel de carta. Letícia tem 108 papéis em sua coleção. Isabela, 10 papéis a mais que Letícia. E Gabriela tem 10 papéis a menos que Letícia. De quanto é a diferença entre o número de papéis de carta de Isabela e Gabriela? Então, vamos lá. Tem aqui as três amigas, né? Letícia, Isabela e Gabriela. Aí, primeiramente, o que acontece? A Letícia, ela tem 108 papéis de carta. Não foi isso? Tá dizendo aqui, ó. Vamos lá. A Letícia, a Isabela e a Gabriela fazem coleção de papel de carta. Aí aqui tá dizendo, ó, Letícia tem 108 papéis de carta. Então tá aqui, ó, a Letícia, né? Isabela tem 10 papéis a mais que Letícia. 10 a mais. Então, Letícia tem quanto? 108, não é isso? E Isabela, se a Isabela tem 10 a mais, então é 108 mais 10. Aí a Isabela tem quanto? 118, não é mesmo? Vamos para a próxima informação. Gabriela, olha só a Gabriela aqui. A Gabriela, ela tem 10 papéis a menos que Letícia. Olha a Letícia aqui, quantos que a Letícia tem? 108. E a Gabriela tem 10 a menos. Prestem bem atenção. A Isabela tem 10 a mais e a Letícia 10 a menos. Tudo aqui voltado para
E a Gabriela voltada para a Letícia. Então, vamos lá. A Gabriela tem o quê? 10 a menos que Letícia, não é isso? Letícia tem quanto? 108. Se ela tem 10 a menos, é 108 menos 10, que dá quanto? 98, certo? Vamos aqui. O que ele está pedindo? Vamos lá. De quanto é a diferença entre o número de papéis de carta de Isabela e Gabriela? Olha só, o que foi que nós aprendemos? Que quando se falou em diferença, olha só aqui, ó. Se falou em diferença, falou em quê? Em subtração. Não é isso, crianças? Isso vocês já sabem. Ao final das contas, como foi que ficou o nosso problema? A Letícia, ela tem 108, a Isabela tem 118 e a Gabriela tem 98 papéis de carta, certo? E a pergunta final do problema é o quê? De quanto é a diferença entre o número de papéis de carta de Isabela e de Gabriela? Nós vamos voltar toda a nossa concentração somente para a Isabela e para a Gabriela, certo? Então, o que nós vamos fazer? Pegar a quantidade que a Isabela tem, que são 118, e a quantidade que a Gabriela tem, que são 98, e fazer o quê? Uma subtração. Como é que a gente sabe que é uma subtração? Olha só que já está dizendo, ó, quanto é a diferença, tá certo? Aqui já está dizendo quanto que é a diferença. Então, vamos lá, olha só, fazer a nossa subtração. 8 menos 8, 0. 1 menos 9, não tem como. Esse 1 aqui do lado da casa das centenas fica 0 e aqui vem 11, certo? 11 menos 9, 2, e a gente só faz baixar aqui esse 0, tá ok? Então, qual que é a resposta deste problema? Como é que nós vamos resolver colocar a resposta? Qual é a pergunta? Ele está dizendo aqui, ó. Opa. De quanto é a diferença entre o número de papéis de carta de Isabela e Gabriela? Então, a diferença é o que? De 20 papéis de carta, certo? O que que acontece? A Isabela, ela tem 20 papéis de carta a mais que a Gabriela. Ou a Gabriela tem 20 papéis de carta a menos que a Isabela. Não é isso? Mas qual é a pergunta? Qual é a diferença entre o número de papéis de carta de Isabela e Gabriela? 20 papéis de carta. Certinho? Resolveram? Conseguiram? Corrijam, tá ok? Façam suas observações, tá bom? Tirem print, façam fotos para praticar, tá certo? Vamos para o nosso próximo probleminha? Olha só. Em uma subtração, o minuendo é 1.246 e o subtraindo 417. Qual é o resto desta subtração? Então, é com vocês. Então vamos lá, crianças, resolver essa subtração. Tá muito simples, muito fácil, não é mesmo?
Vamos lá, novamente fazer a leitura. Em uma subtração, o minuendo é 1.246 e o subtraindo 417. Qual é o resto dessa subtração? O resto é o que, gente? O resto é o resultado, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha só. O minuendo, 1.246 e o subtraindo, 417. Já está dizendo que é uma subtração, tá o sinalzinho aqui de subtração. E vamos agora descobrir qual é o resto. Olha só. 6 menos 7. Não tem como, esse 4 fica 3 e aqui 16. 16 menos 7, 9. 3 menos 1, 2. 2 menos 4, não tem como. Vamos para esse 1 que fica 0 e o 2 passa a ser 12, não é isso? 12 menos 4, 8 e só faz baixar esse 0. Então, vamos lá, olha só, que nós já sabemos, não é isso? Temos aqui o minuendo, não é isso? Ó, subtraindo e descobrimos o resto, não é mesmo? Que a pergunta final do problema é o quê? Qual é o resto dessa subtração? Então, nós vamos responder, ó. O resto dessa subtração é 829, tá certo? Então, dessa maneira, tá ok? Sempre tem que ter aquela resposta lá no finalzinho que eu deixo para vocês completarem, tá bom? Então, ó, o resto dessa subtração é 829, que é a resposta, tá bom? Todos esses problemas, eles têm uma perguntinha. E essa perguntinha é para ser respondida, tá ok? Vamos para a próxima. Todos tiraram fotos, tiraram prints? Deu para corrigir direitinho, não é? Então, vamos para o nosso terceiro probleminha de hoje. As parcelas de uma adição são 1.634 e 978. Qual é o total dessa adição? Ó, fiz a leitura, simples assim, agora é com vocês. Então, vamos lá, crianças, já deu certo? Vamos responder o nosso terceiro probleminha de hoje? Olha só, as parcelas de uma adição são 1.634 e 978. Qual é o total dessa adição? O total é o que, gente? Na adição é o resultado, não é isso? Então, nós vamos juntar, vamos montar essa continha de quê? De adição, porque aqui no problema já está dizendo que é uma continha de adição, não é mesmo? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos montar e resolver para a gente descobrir qual é o total, tá certo? Vamos pegar
1.634 mais 978. Não esquecer de jeito nenhum desse sinalzinho, porque se nós esquecermos, uma pessoa que estiver olhando, certo, assim, por acaso, não vai saber de com que continha é se não tiver nada aqui, certo? Já pensou uma continha sem nada aqui, olha, ó. Dá para saber de que é isso daqui? Se é uma continha de soma ou de subtração, de adição ou de subtração? Não dá, né? Então tem que ter um sinalzinho, tá? Se nós já estamos vendo esse sinalzinho, nós já sabemos que é uma adição, além que o probleminha já está dizendo para nós. Então vamos lá. Vamos fazer o quê? Agora vamos ver o resultado, que o resultado que ele quer saber, o total, não é isso? Juntando essas duas parcelas. Então vamos lá. 4 mais 8, olha só, 12, certo? O 1 vai lá para a casa das dezenas. 7 mais 3, 10, não é isso? 10 mais 1, 11, ok? 9 mais 1, 10. E 10 mais 6, 16. E 1 mais 1, 2, tá certo? Então, olha só, o que que tem aqui, o que que nós temos aqui? Primeira parcela, não é isso? Ó, segunda parcela, e aqui é o que? Soma ou total, não é mesmo? Qual que é o total dessa adição? O total dessa adição é 2.612, certo? Essa é a resposta do problema que você vai colocar lá, certo? O total dessa adição é 2.612, tá ok? Então, façam as anotações, tirem fotos, façam prints, tá ok? Prontinho, resolvido. Vamos para mais um probleminha? Vamos praticar matemática, tá certo? Olha só. Comprei 500 balas, comi 305 e dei 120 para o meu irmão. Com quantas balas eu fiquei? Como é que eu vou saber aí, hein? Então, resolvam, que já já a gente volta com todas essas informações para descobrir com quantas balas que eu fiquei aí no final dessas 500 do total que eu tinha, tá certo? Então vamos lá, crianças, saber com quantas balas que eu fiquei no final? Olha só, eu comprei 500 balas, certo? Comi 305, muita bala, né, crianças? Mas não vão comer tudo isso não, tá? E dei 120 para o meu irmão. Com quantas balas eu fiquei? Vamos fazer por etapa, de um por um, olha só. Primeiramente, vamos pegar esses 500 e diminuir, certo? Fazer a subtração da quantidade que eu comi. Tá certo? Então, no total eu tenho 500 e eu comi 305. Então, 0 menos 5, não tem como. Nesse 0 também não dá, né? Esse 5 fica o quê? Ele fica 4, vem 10 para cá. Só que a casa das unidades também está precisando para fazer a subtração. Então, esse 10 das dezenas passa a ser
9 e aqui na unidade fica 10. Pronto, já está todo certinho a nossa subtração. Agora a gente só faz resolver. 10 menos 5, 5. 9 menos 0, 9. E 4 menos 3, 1. Então, olha só, das 500 balas que eu tinha, né, que eu comprei 500 e eu comi 305. Então, quando eu comi 305, eu fiquei somente com 195 balas, certo? Só que aí eu tenho 195, né, aqui, depois que eu comi. O que foi que aconteceu? Dessas 195, eu dei, ó, 120 lá para o meu irmão, certo? Então, com quantas que eu fiquei, o que que eu vou fazer agora? Pegar esses 195 e diminuir pelos 120 que eu dei para o meu irmão, certo? Para saber com quantas que eu fiquei, que é isso que o problema quer saber, não é mesmo? Então, vamos fazer a nossa subtração, olha só. 5 menos 0, 5. 9 menos 2, 7. E 1 menos 1, 0. Então, qual que é a pergunta do problema? Com quantas balas eu fiquei? Então, eu fiquei com 75 balas, 75 bombons, certo? Então, essa foi a quantidade que eu fiquei dessas 500 que eu comprei. Das 500 que eu comprei, no final eu fiquei com 75. Certo? Poderíamos resolver de uma outra forma? Poderíamos também, olha só. Como eu comprei 500 e eu comi 305, não é isso? Vamos lá aqui. Eu comi 305 e dei 120 para o meu irmão, não é mesmo? Então, vamos fazer uma adição. Isso mesmo, olha. 5 mais 0, 5. 0 mais 2, 2. E 3 mais 1, ó, 4. O que acontece? Para me saber com quantas no final que eu fiquei. Quando eu comi as 305 e dei para o meu irmão, foi a quantidade que diminuiu, não é isso? Então, quantas balas que eu comprei, crianças? Eu comprei 500 balas. Aí eu posso só diminuir por essas 425. Tá certo? Posso sim, tá ok? Então, vocês podem estar fazendo essa subtração para ver direitinho se vai dar realmente esses 75. Fica com vocês e tentem fazer dessa outra forma também, tá certo? Existem várias formas, tá bom? Da gente resolver esse probleminha, tá certo? Então, a nossa aula de matemática sobre adição e subtração fica por aqui, tá certo? Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final e até a próxima!